A paz do Senhor, meu amado, para você e ouvinte, e você que estará assistindo este vídeo, que é o intuito deste canal de tirar a limpo algumas coisas concernentes entendimentos errados sobre a palavra e outras coisas mais. Mas hoje nós queremos falar mais uma vez somente da palavra. Porque é só a palavra que conta, é só a palavra que nos muda, é só a palavra que transforma, que perdoa, que salva. É tudo sobre a palavra. Eu quero falar neste vídeo, você que tem acompanhado a gente e sabe que o nosso intuito não é outro a não ser falar da palavra. Porque outros falam para outros intuitos, por outros motivos, mas nós falamos porque o que importa é somente a palavra. Às vezes as nossas opiniões importam, mas o que importa de verdade, é a palavra de Deus. Eu quero falar e tratar neste vídeo, tentar fazer isso com a ajuda de Deus, porque de nós mesmos, irmãos, nós não conseguimos fazer nada. Nós conseguimos com a ajuda de Deus. Então, neste vídeo eu quero tratar sobre um assunto pelo título de Homens com convicção sobre o seu chamado. Homens de convicção absoluta, certeza dos seus chamados. Eu quero daqui a pouco já trazer o texto da palavra para nós estarmos tirando isto a limpo, porque hoje em dia nós percebemos que muitas pessoas têm esfriado, muitas pessoas têm deixado de lado a obra de Deus. E eu creio, irmãos, que uma das razões dessas coisas é porque as pessoas não têm uma certeza, uma convicção do seu chamado. Que na verdade só existe um chamado, irmãos, que é falar de Jesus. Muitos dizem que existem vários chamados, mas só existe um chamado, irmãos. O chamado é de falar de Jesus. Porque se existe um outro intuito a não ser de falar de Jesus, já não está no centro da vontade dele. Então a palavra de Deus tem que ser o centro de tudo. Mas eu vejo, irmãos, que uma das razões é que as pessoas hoje, os cristãos de hoje, as pessoas nas igrejas hoje não têm uma certeza do chamado para a sua própria vida. É disso que eu quero falar. Porque irmãos, eu acredito de todo o meu coração que aquele que crê, não é acreditar, irmãos, é crer. Eu acredito em outras coisas, mas concernente à palavra, nós cremos. Eu creio desta forma de que quem tem a certeza do seu chamado, ele não abandona. Não é à toa que Pedro teve que se arrepender para ver de fato que o seu chamado era estar ali com Cristo o tempo todo. Antes disso, a qual ele nega Jesus 3 vezes, ele não estava certo. Porque quando as coisas começaram a pegar para o lado dele, ele foge. Mas depois ele se arrepende e não se aparta mais. Porque ali naquele momento nós percebemos que na vida dele a certeza do seu chamado de ser um pescador de almas, um pescador de homens, se tornou verdadeiro. Porque ali naquele momento, quando ele se arrepende, nós vemos a certeza do seu chamado. Mas eu não quero falar de Pedro nesse vídeo, quero falar de outros homens também que tinham a verdadeira certeza. Porque tem uma certeza que não é verdade, ou seja, uma certeza que é terrena, que é carnal, que é da matéria. E tem a certeza que vem de Deus na nossa vida, a qual o Espírito Santo nos testifica que somos dele, não é assim que diz a Bíblia, irmãos? Então eu quero trazer um texto para os irmãos que se encontra em Filipenses
capítulo 2, versículo 19. Este vídeo não será tão longo, porque nós temos pouco tempo hoje. Hoje nós não estamos com o tempo a nosso favor, mas Deus nos permitiu um tempo para nós fazermos este vídeo. Eu louvo a Deus pela sua vida e quero te dizer que se você tem uma certeza do teu chamado, você não irá parar, você continuará, se você crer desta forma. Eu quero ler com você então, mais uma vez, Filipenses 2,19, que diz assim, carta de Paulo, ensinando, né, irmãos? Porque por onde ele passa, por onde ele passou, por onde ele estabeleceu igrejas, ele sabia que o estabelecer uma igreja não era o suficiente. Ele sabia que Deus convertendo os irmãos através da mensagem de Paulo não era o suficiente, porque ele tinha que ensinar os irmãos. Porque você vir a Jesus, glórias a Deus. Você aceitar a Jesus, graças ao Espírito Santo. Agora é necessário que nós aprendamos também. Porque quanto mais nós conhecemos, mais nós temos o poder que é da palavra na nossa boca e na nossa mão. Vamos ao texto. O texto diz assim. O texto quem está falando é o apóstolo Paulo. E dando uma notícia para os irmãos que estavam naquela igreja. Porque tem gente por aí que acha que não precisa ir na igreja, né? Que não precisa ir na igreja. E nós estaremos também fazendo um vídeo a respeito disso também. Os desigrejados, né? Pessoas que não vão na igreja e acham que em casa está tudo certo. Nós vamos ver aonde isso chega. Vamos ao texto. Versículo 19 do capítulo 2 da carta de Paulo à igreja de Filipos. E espero no Senhor Jesus. Ele já começa dizendo que ele espera em Deus, né? Espera em Jesus. E espero no Senhor Jesus que em breve, ou seja, daqui a um tempo, vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Ele já abre esta parte deste contexto de falando de Timóteo e enviá-lo à igreja que estava em Filipos. Por quê? Porque ele poderia enviar outras pessoas para lá, mas ele não envia. Ele envia Timóteo. Por que ele envia Timóteo? Ele diz no versículo 20, porque não tem ninguém de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Sinceramente. Ele usa o termo sinceramente. Ninguém que cuide de igual e sinceridade dos irmãos. O versículo 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Todos os irmãos daquela congregação estavam buscando o que era próprio de cada um, mas não buscavam o que todo cristão deve buscar de forma primária, que é o reino de Deus e a sua justiça, né, irmãos? Versículo 22. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviá-lo a vós, ou seja, eu espero enviar ele a vocês, logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor. Você nota que ele cita que tudo é Cristo na frente. Ele não fala daquilo que ele quer fazer. Ele fala daquilo que Deus quer fazer usando a vida dele, mas ele põe o Senhor, ele põe Jesus na frente. Ele tem um alicerce na vida dele, a qual ele entende que da própria força, da própria vontade, não vai para frente. E é disso que nós estaremos tratando, que são hoje
que é hoje este problema de que os cristãos tentam resolver as coisas usando as próprias forças. Ele põe Cristo na frente. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Versículo 25. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Nós notamos que Paulo, ele era cercado de pessoas que trabalhavam para a obra de Deus. Ele era cercado de pessoas que queriam trabalhar para a obra. Ele era cercado de pessoas que se importavam com a obra. Porque, irmãos, você está cercado de gente que não quer fazer nada pela obra de Deus, não vale também, né? Mas ele estava cercado de pessoas que queriam trabalhar para a obra, queriam trabalhar para Jesus. Aí o que ele faz? Já que tem pessoas comigo que querem trabalhar para a obra, então vamos trabalhar. Ele envia este homem pelo nome de Epafrodito, que ele chama dele de irmão dele. Não era irmão dele pela mesma mãe, né, irmãos? Mas era irmão em Cristo. E chama ele de cooperador e companheiro nos combates. É interessante, irmãos, que ele cita combate, porque nós percebemos que hoje em dia, quando você está passando uma dificuldade ou uma prova, ou até mesmo colhendo o que você plantou, né? Porque se eu colho aquilo que eu plantei e às vezes julgo, ou alguém julga que estou passando uma dificuldade porque eu estou em pecado, como fizeram com Jó. Não, irmãos, é às vezes simplesmente uma colheita daquilo que eu plantei. Porque tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Ele julga mandar este homem para aquela igreja. Versículo 26. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Nota-se que o homem que Paulo está trabalhando com ele está enfermo, está muito doente, à beira da morte. Mas se nota que Paulo ainda envia ele. Ele envia duas pessoas. Ele envia Timóteo e depois envia também Epafrodito. Ele envia Epafrodito por uma razão e quer enviar Timóteo por outra razão. Timóteo para cuidar dos irmãos da igreja de Filipos, e depois nós vemos por que ele manda este homem Epafrodito mesmo ainda doente. Obviamente o homem de Deus ainda doente, ainda foi, né? Versículo 27 do capítulo 2. E de fato esteve doente quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso o enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Ele envia este homem e dizendo aos irmãos o que estava acontecendo. Que ele estava doente, estava enfermo, mas estava indo para lá. E no versículo 29, Paulo faz um comentário que eu vejo que deve ser observado por todos nós. Ele diz assim: ele está falando de Epafrodito. Ele diz: recebei-o, pois, no Senhor. Recebe ele no Senhor. Recebe-o, pois, no Senhor com todo gozo
e tende-o em honra. Aí o final do capítulo 2, que é o versículo 30, porque pela obra de Cristo, é aqui onde eu quero falar, e já chegando ao fim deste vídeo, por causa do tempo, hoje também é dia de culto, e já é um pouco tarde. Mas no versículo 30, ele diz assim, porque pela obra de Cristo, ou seja, pela obra, né? Pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Paulo envia ele porque os irmãos precisavam trabalhar para a obra, trabalhar para Cristo, estar ocupados na obra de Deus, e não tinha ninguém fazendo isso. Não tinha ninguém fazendo nada disso. Então ele envia para lá quem está disposto a trabalhar, quem está disposto a trabalhar na casa de Deus, para a obra de Deus, trabalhar para Cristo, e sem medir esforços, irmãos. Hoje, irmãos, o que nós vemos é uma moleza nas pessoas para trabalharem na obra, que é descomunal, irmãos. E aqui nós vemos um homem a qual esteve perto da própria morte e fez pouco caso da própria vida. E eu quero trazer isso, irmãos, ao nosso entendimento de que como é que um cristão ele faz pouco caso da própria vida em prol do reino de Deus, em prol das coisas de Deus, como que ele faz próprio caso da sua própria vida. E usando, irmãos, do título deste vídeo, eu quero falar como é que uma pessoa faz pouco caso da própria vida. Sabe o que é, meu amado? É porque a pessoa que tem esta certeza na sua vida, nada empata ele. Nada empata ele. Ele não se importa com acusações, ele não se importa com as tristezas da vida, ele não se importa com o cansaço, ele não se importa com o que ninguém vai dizer. Ele trabalha para Jesus, a força dele vem de Deus. Aí eu te faço uma pergunta para você que possivelmente estará ouvindo este vídeo, escutando este vídeo, assistindo este vídeo. Como é que está a tua convicção? Aonde está a tua convicção? Você está em casa, parado, não está congregando, ou se está congregando, você trabalha na obra de Deus, você está ocupado na seara do Senhor, você está envolvido nas coisas do Senhor, ou você está, de certa forma, dificultando o trabalho da obra de Deus, ou para o líder que estiver trabalhando em prol das coisas de Deus? Aonde você está? Porque o homem de Deus aqui, a qual nós estamos lendo sobre ele não mede esforço nenhum, porque está enfermo, está à beira da própria morte, mas não faz caso da sua própria vida. E quando Paulo nota que este homem ele está tão interessado, está tão fervoroso, é uma palavra muito importante, irmãos. Está fervoroso. Porque existe um pensamento por aí afora, porque aqui, irmãos, nesta região de Boston, do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, existe uma doutrina, eu não sei nem se é doutrina, mas existe um pensamento maligno de que o pastor da igreja, o pregador, ele está na incumbência de arrancar exaltações dos irmãos para Deus. De pessoas que julgam pregações de pastores diferentes, de pessoas que não trabalham para a obra, não ajudam na obra e criticam quem trabalha. Quando eu falo, meu amado, quem trabalha, não é quem trabalha no seu trabalho de pintor ou
carpinteiro, não. Estou falando de trabalhar, irmãos, na casa de Deus. Onde é o que você está fazendo para a obra de Deus? Você está ajudando ou você está retrocedendo? Você lembra Neemias? Neemias tentava erguer os muros, mas tinham dois que não queriam, né? Queriam atrapalhar. Porque gente para ajudar não se acha. Mas para, às vezes, dar simplesmente palavras é o que mais tem. Mas para ajudar não tem. Aonde você está? O que você está fazendo para a obra de Deus? Você está fazendo pouco caso da tua vida para estar ajudando a obra de Deus? De estar ali ajudando o teu pastor, ajudando a igreja? Porque Paulo, ele percebe que tinha gente em volta dele que queria trabalhar. Irmãos que estavam dispostos. Uma convicção que não é uma convicção passageira. Algo que surge hoje e amanhã já vai embora. Não. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, quase morrendo, quase desvanecendo na sua saúde da sua matéria, quase morrendo, mas estava lá, trabalhando, louvando a Deus. Estava ali impondo o seu trabalho para Cristo, ajudando para o desenvolvimento, para romper, para ajudar, irmãos. Então eu quero trazer esta diferença, trazer esta notável diferença de quem não trabalha para a obra de Deus e quem trabalha. O apóstolo Paulo fala também assim: notai no meio de vós os que trabalham. Os que trabalham para Jesus, que estão ocupados. E ele nota que os irmãos precisavam de um cuidado, vamos dizer assim, de cara a cara, e ele envia: não, eu vou enviar Timóteo também. Mas mais depressa ele envia o outro, mas ele envia Timóteo porque Timóteo, ele estaria ali cuidando dos irmãos com um coração sincero. Um coração voltado não para a atenção dos irmãos. Porque tem gente que trabalha na igreja porque está querendo um tapinha nas costas, né? Um reconhecimento. Nem este canal, irmãos, este canal aqui, o intuito não é ganhar dinheiro ou ter mais pessoas visualizando, não. O intuito, irmãos, é mostrar que o evangelho não é o que estão dizendo que é. Porque estão dizendo que venha para Cristo e tudo vai ficar bem. Você vai ter mais dinheiro. Alguns por aqui dizem que você não vai sofrer mais. Mentira do diabo, né? Porque Deus não poupou nem o seu próprio filho, né? Ou já leu? Não vou dizer onde está. Você procura lá. Pois ele não poupou nem o seu próprio filho. Como ele pouparia nós? Ele envia Timóteo porque Timóteo tinha um coração sincero. Não, eu vou fazer de coração. Não vou fazer por dinheiro. Não vou fazer por mérito meu. Não vou fazer para atenção para mim. Não vou fazer por tapinhas nas costas. Não vou fazer para que os irmãos vejam. Não, meu querido. Timóteo fazia do coração. Do coração. Como é que você está trabalhando na obra de Deus hoje? Você está trabalhando para conseguir um espaço na igreja? Você está trabalhando para conseguir ser o pregador número 1 da igreja? Porque tem isso, irmãos. Pessoas competindo para ver quem prega melhor. E pior ainda, se tem aqueles que julgam, não, o pastor prega bem, o outro não prega bem. Ah, eu não vou na igreja hoje porque esse não prega bem. Eu quero te dizer, se você é um desses que julga as pregações dos pastores,
que sobem lá para falar da palavra e você julga que este prega bem, este não prega bem, sendo que a incumbência é tua de exaltar a Deus, louvar a Deus, dar graças a Deus, rendição a Deus, adoração a Deus. Isso é dado a ti. Não é o pregador que vai te excitar, te trazer a um transe ou um estado mental que você vai glorificar a Deus. Não, meu amado. Isto vem de ti próprio. Mesmo que não tenha ninguém no púlpito daquela igreja, você ora, você agradece, você enaltece a Deus. E você chora, e você se diminui, você se aquebranta. Não é por causa de quem está no púlpito, mas você faz isso porque isso é um trabalho de um adorador. Isso é o trabalho de uma pessoa que trabalha para Jesus com o coração. E Timóteo, como diz o seu mentor, eu quero ler outra vez, ele diz o termo, porque não há ninguém de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Trabalhava com o coração voltado para Deus. O que ele fazia não é para o irmão ver ou a irmã ver da igreja. Irmãos, já é passado a hora de nós, eu vou até me incluir nisso, de nós trabalharmos para Deus de verdade. Trabalharmos para Ele com um coração sincero e um coração voltado para o próximo. Vou lhe dizer onde está. Na página anterior do mesmo capítulo, no versículo 2 do mesmo capítulo e versículo 3. Eu quero ler apenas o 3, que diz assim: o mesmo escritor, escrevendo para a mesma igreja: nada façais por contenda ou por vanglória. Se ele fala para não fazer pela vanglória ou por contenda, é porque tem gente que faz para atenção própria, né, irmãos? Faz para si próprio, para ser notado. Uns querem cantar melhor que o outro no grupo de louvor, que um quer cantar melhor que o outro. Eu já vi tudo isso, irmãos. Um quer cantar melhor que o outro quer pregar melhor que o outro quer ensinar melhor que o outro. E obediência zero, né? Obediência zero. Aí você fala, mas eu obedeço somente a Deus. Não, meu amado, não. Jesus obedecia a quem? Ao Pai. Ou ele fazia as próprias vontades? Pronto, só aí já encerrei esse assunto. Destes por aí, destes que dizem que eu só obedeço a Deus. Quem diz isso, nem Deus obedece. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Aí a parte B do versículo 3 é a mais bonita. E eu digo às vezes que é um segredo para o crescimento do corpo da igreja. Não estou falando só de números, irmãos. Porque tem gente que, se a igreja é grande é porque é bênção. Cuidado, meu amado. Cuidado. Começa a analisar o que o teu pastor, o teu líder está pregando. Porque tem gente que está ensinando por aí que o arrebatamento da igreja não é literal. Não é literal. É apenas um estado mental do ser humano que seremos mudados aqui. Isso não é o que diz a Bíblia. Procura lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, você vai ver se o arrebatamento é da mente ou é do corpo. Porque quem ensina isso, irmãos, está acorrentado pelo maligno. Porque isso não é o que a Bíblia ensina. Olha o que diz a parte B do versículo 3. Cada um considere
os outros superiores a si mesmo. Pronto. Hoje, meus irmãos, é um querendo ser superior ao outro. Mas não é isso que Paulo fala. Ele fala o contrário. Considere o outro superior a você mesmo. Eu não sou superior a ninguém da congregação. Misericórdia. Não é à toa que eu gosto de chamar os obreiros de meu pastor, se é um pastor que eu conheço, meu querido pastor, colocando o teu próximo acima de você, meu amado. Aí no vídeo anterior eu até citei essas pessoas que dizem, não, eu sou cabeça, eu não estou embaixo de ninguém. Mas, meu amado, Jesus não fazia a vontade dele própria, mas a vontade do Pai. Não é a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. A vontade do Pai. Porque, irmãos, quando nós fazemos dessa forma, nós criamos algo em nós que muda a nossa vida. Muda a nossa vida. O que é isto? É quando nós fazemos as coisas para Deus, irmãos, enxergando que é por causa dele, é por ele e é para ele. Então logo, irmãos, de forma nós vemos que é tudo para ele. A glorificação é para ele. A exaltação é para ele. A glorificação é para ele. Quando o homem ou a mulher de Deus ele tem esta convicção verdadeira de que nada pode evitar o seu trabalhar para Deus, tem uma consequência. Tem. A consequência, meu amado, é que aquele que trabalha com vigor, sabe o que eu estou querendo dizer? Vigor. Um semblante, meu amado, alegre. Um semblante de um homem valente, de uma mulher valente que trabalha para a obra e não se cansa. Não um semblante caído, derrubado, a todo momento caído, como se Jesus não estivesse na sua vida, como se o Espírito Santo não estivesse na sua vida, como se você não fosse uma nova criatura. Então, irmãos, isso traz uma consequência na nossa vida. A certeza do nosso chamado, a verdadeira convicção do nosso chamado traz consequências. Que consequências são essas? É o aumento da graça de Deus na minha e na sua vida. O que mais você está esperando? Reconhecimento? Reconhecimento do teu pastor? Meu amado, o reconhecimento vem do alto. O apóstolo Paulo, em outra passagem, diz assim também: não glorieis o homem nem na sua riqueza, nem na sua força, mas aquele que se gloriar, se glorie em conhecer a Deus. A glória não é para o ser humano, o reconhecimento não é para o ser humano, os tapinhos nas costas não é para o ser humano. Nada disso é para você, meu amado, é para Ele, é para Cristo. Ou tomarei eu o mérito que não é para mim? É como se eu corresse uma corrida de 100, 200 metros, e tentasse pegar o troféu que não pertence a mim. Mas o mérito é de Deus. Não espere, meu amado. Não procure o teu reconhecimento. Não procure atenção para ti próprio. Não faça nada por vanglória. Absolutamente nada. Faça para Deus, porque Ele vê. Ele é que vê todas as coisas.
Faça tudo, meu amado, voltado com a atenção e a glorificação para Deus. Porque se eu não fizer assim, pense comigo, se eu não faço desta forma, com a mente voltada para Cristo, que tudo é para Ele, é por Ele, são todas as coisas, uma mente voltada totalmente em glorificação a Deus, se eu não fizer desta forma, o que acontece? A minha carne se exalta. Eu começo a me exaltar, não fui eu que fiz. Não é eu que faço. Não é assim que tem muito por aí? Eu fiz, eu faço, vou fazer. Isto começa a dar uma força para o ego da pessoa que acaba destruindo a humildade da pessoa. Olha o que ele fala: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a você mesmo. Versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Pronto. Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, ele se esvazia de si mesmo, se faz servo, nos mostrando que todos nós devemos ser servos. Amém, irmãos? Você possa pensar um pouco sobre isso, porque o que vale, irmãos, é a palavra. O que vale é a palavra. Eu sempre falo isso porque tem uma fala que muitos estão dizendo por aqui, que é o tal do achismo. Eu acho, tudo eu acho. Não, irmãos, não. O acho não conta, meus irmãos. O que eu quero saber o que isso aqui diz. Se está aqui como ensino para hoje, eu quero. Se está aqui como referência para a vida da igreja, eu quero. Mas fora disso aqui, irmãos, o que importa? O que importa fora isso aqui? As minhas opiniões? Não, meu amado. O que importa é o que a palavra diz. Se a palavra ensina, vamos praticar. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar a teu favor, para que Deus possa ter misericórdia de todos nós. Porque é só a misericórdia dele é a razão de nós ainda estarmos aqui. Amém? Senhor Deus e Pai, eu oro pelos ouvintes, aqueles que estarão ouvindo este vídeo, meu Pai. Tem misericórdia da nossa vida e toca nos corações, meu Pai, para que haja um interesse pela Tua Palavra. Não é um interesse, meu Pai, por profecias, meu Pai, vindas de outro país ou de coisas que não cabe a nós, meu Pai, porque a Tua revelação já está escrita, que é a Tua Palavra. Tem misericórdia, meu Pai, do Teu povo. Jesus, perdoa os pecados de todos, meu Pai, porque é só Tu, meu Pai, que trabalhas, que muda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado.